Neste vídeo, então, nós vamos falar sobre anedonia, tá? Eu vou explicar para vocês o que é o sintoma, como identificar, como lidar, a montagem da anedonia emocional, né? Nossa montagem emocional referente à anedonia e possíveis saídas, certo? Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre todas essas questões. Bom, então, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga neuropsicanalista clínica. E então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a anedonia, como eu falei, né? Muito bom. Então, vamos começar com o que de fato é a anedonia, tá? A anedonia, ela é um sintoma, né? Um dos sintomas de alguns transtornos, né? Eu não vou mencionar todos, porque para não ficar tão extenso esse vídeo, mas basicamente a anedonia ela se caracteriza, né? Por ser um movimento onde a gente continua fazendo as coisas que a gente sempre gostou e essas coisas não nos trazem mais prazer, não nos conferem mais prazer. A gente deixa de gostar de coisas que a gente sempre fez e a gente sempre gostou, né? A gente meio que perde a vontade e perde o gosto em fazer aquilo. Então, é diferente da apatia, no sentido de que a apatia você tem uma indiferença a tudo, né? Na anedonia, não que a anedonia não possa ter essa questão de você perder a vontade de tudo, né? Claro que tem. Mas ela vem também, né, constituir essa questão de que você deixa das coisas que você sempre gostou de fazer, você deixa de gostar de fazer. Então, ela tem um pouco essa diferença, né? Ela é característica nesse sentido, né? Então, a anedonia seria mais nessa pegada, né? Pra gente identificar a anedonia, então, é muito simples, né? Você vai perceber que, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que gosta muito de jogar videogame, um exemplo. Você sempre jogou muito videogame e aquilo sempre foi uma atividade que te dá muito prazer. E você sempre gostou muito, assim, sempre foi uma pira de tanto que você gostava de jogar videogame. Quando a anedonia está ali presente, você continua, talvez, jogando esse videogame, mas você não vai mais sentir essa alegria, digamos, que você sentia antes, entendeu? Não vai mais te trazer tanta euforia e satisfação como trazia. Você vai perdendo um pouco a vontade de fazer coisas das quais você gostava muito de fazer, né? Esse é uma forma de identificar a anedonia. Isso pode ser sobre qualquer coisa. Pode ser, eu usei o videogame aqui de exemplo, perdão, mas pode ser também cozinhar, pode ser qualquer coisa, né? Atividade física, qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, é porque realmente pode ser qualquer coisa. Não tem uma limitação nesse sentido, né? Para a gente pensar a anedonia, então. É importante a gente entender que a anedonia costuma ser um sintoma de alguns transtornos, né? Então é importante de observar, né, quando você deixa de gostar de fazer as coisas que você sempre gostou. Claro que também você pode deixar de gostar, porque, enfim, às vezes a vida muda, o nosso gosto muda, mas ainda assim é uma coisa para a gente observar, né? Que é, como eu falei, é um sintoma isolado, né? Então, ele junto com outras coisas que caracteriza os transtornos. Pode acontecer de você ter anedonia sem necessariamente ter um transtorno? Pode, claro que pode. Tudo é possível quando a gente fala do nosso emocional, tá? Quando eu quero dizer tudo é possível, realmente tudo é possível. Então, costuma fazer parte de uma composição de sintomas, mas pode não ser também, não é uma regra. Quando a gente fala de emocional, não tem muito regra, entende? É sempre possível de se imaginar os cenários mais diversos, assim, nesse sentido, né? Falando um pouco dessa questão de sintoma, eu queria abordar rapidamente uma coisa que eu observo muito assim acontecer na minha clínica e eu queria trazer essa reflexão aqui para nós, aqui no nosso contexto, né? É importante a gente entender que seja o nosso transtorno ou seja o nosso sintoma, ele não nos define. Nós não somos, entendeu? Seja qual for o transtorno, nós não somos, nós estamos. É passível de você conseguir fazer com que esse sintoma não tome conta, ou o transtorno não tome conta de você. E que ele seja uma parte de você como qualquer outra característica sua. Que muitas vezes ao longo da vida a gente vai mudando também. Conforme a gente vai amadurecendo, conforme a nossa vida vai mudando, a gente vai mudando junto. Não é que a gente fica parado no tempo, entendeu? Pode acontecer? Como eu falei, tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas não é o que acontece na prática, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, assim, né? É muito importante a gente entender que às vezes a gente vai mudando ao longo da vida, né? E tá tudo bem, né? Mas o principal de todo esse ponto que eu tô trazendo agora é a gente entender que o nosso sintoma, o nosso transtorno não é a gente. É uma parte da gente
que muitas vezes, por questões da vida, a gente adoece e faz parte, né? E aí a gente adoece, a gente cuida, estabiliza, nem todos os transtornos mentais têm cura, né? Pelo menos até o momento. Pode ser que, se Deus quiser, futuramente, pode acontecer de ter, mas, né? Nesse momento não tem. Isso não quer dizer que, então, se você tiver uma depressão, por exemplo, que é um transtorno de humor, né, que não tem cura, não quer dizer, então, que você sempre vai ser só a sua depressão, não. Né? Existem formas de você estabilizar esse quadro, né, para que você possa ter uma vida mais próxima possível do normal. Sei que esse normal existe, mas enfim. Né, uma vida mais próxima possível do normal, de forma que você consiga estabilizar esse transtorno e ele não se aposse sempre de você. Vai acontecer de às vezes ficar mais aflorado e ele toma conta? Vai, claro que vai. Mas não quer dizer que precisa ser um padrão. E o fato de não ter cura também não quer dizer que não possa estabilizar o quadro, normalizar e que você não viva em função daquele transtorno que você tem, tá? Então, muito importante a gente deixar isso claro, a gente refletir sobre isso, porque senão a gente joga tudo na conta disso e a gente se define como os transtornos que a gente tem. A nossa montagem emocional, nosso funcionamento emocional é muito mais complexo do que um simples sintoma ou um simples transtorno, entende? Então, por isso que eu quis trazer esse ponto de reflexão que eu considero tão importante, tá? Bom, a montagem da anedonia, a montagem emocional da anedonia, ela pode tanto vir, de fato, com o transtorno, ou seja, então você tem anedonia porque você tem o transtorno, pode acontecer. Eu, particularmente, na minha prática clínica, ao longo todos esses anos, eu tenho 14 anos de formada, atendi todos esses anos, né? Não vi muito isso acontecer. Geralmente ela vem por uma questão de uma montagem interna. Então é muito importante a gente entender que seja qual for o transtorno que a gente tenha, mesmo assim, qualquer transtorno que você quiser pensar, ele tem uma montagem emocional por trás. Ele tem um motivo dele ter aparecido. Não é só que ele apareceu e tudo isso. Ainda que ele seja congênito. Porque tem pessoas, por exemplo, que têm, digamos assim, uma predisposição a ter. Vamos pegar a depressão, que é a mais comum, né? A ter uma depressão congênita, ou seja, ter nascido com a depressão ali, né, assim, uma tendência a ter a depressão, mas o estilo de vida da pessoa, a pessoa em si não desenvolve. Então, não é porque você tem essa possibilidade congênita, né, de ter aquele transtorno de humor, que necessariamente isso vai te colocar nesse lugar de que então não tem como fugir. Não, depende muito, assim. A construção e a montagem do nosso emocional é que prediz, né, o que vai vir depois, né, tanto para anedonia quanto para qualquer outro, né, aqui a gente tá falando especificamente da anedonia. É importante a gente entender que é muito difícil acontecer, tipo assim, o transtorno se instaura sem que seja sintoma a sintoma, entende? Muito difícil ser o contrário, geralmente os sintomas vão acontecendo por conta da nossa montagem emocional, né? E eles vão acontecendo, e juntos eles caracterizam o transtorno. Muito difícil ser o contrário. Como eu falei, impossível? Nada nessa vida é impossível, né? Mas é mais difícil, costuma ser mais difícil, tá? Eu queria muito abordar isso aqui, deixar isso muito claro, porque senão fica muito superficial a nossa compreensão sobre as nossas questões emocionais, né? Seja os sintomas ou sejam os próprios transtornos. Aqui eu tô falando de um sintoma, que pode ser de vários transtornos, né? Mas que é um sintoma que é importante a gente olhar e cuidar, assim, né? Então, a montagem da anedonia, ela tem mais a ver, né, com o nosso funcionamento emocional, com a nossa montagem emocional, do que necessariamente com um quadro pré-estabelecido, né? Com um transtorno pré-estabelecido. E é essa montagem que a gente precisa entender, né? Então, e como que a gente, então, resolve isso, né? Quais são as saídas e as soluções disso, né? Então, basicamente, para você entender como que essa anedonia aconteceu em você, você precisa entender, mais uma vez, como eu falei, essa montagem emocional que está por trás disso. Sem que você compreenda a sua montagem emocional acerca daquele sintoma, não vai estar tendo como a gente sair disso, entende? A medicação vai ajudar, pode até ser que ela resolva superficialmente, mas vai voltar. Por quê? Porque todo quadro que a gente tem, qualquer quadro que você quiser pensar dentro do transtorno mental, as crises deles, né? Porque todo transtorno costuma ter crises. Difícil o transtorno que não tem crise. E todas essas crises, elas são gatilhadas por um motivo, né? O que seria ser gatilhada? Ela é despertada, ela acontece por conta de um motivo, né? Por conta de algum fator. Se a gente não se conhece, se a gente não entende a nossa montagem emocional acerca, seja do sintoma, seja do transtorno, a gente não tem como sair disso. Então,
a gente precisa entender, identificar qual é esse gatilho, entender a montagem desse gatilho dentro da gente, ver o que está por trás desse gatilho para que a gente possa tratar. E com isso, para que a gente possa reelaborar esse gatilho, para que a gente possa sair desse movimento, dessa crise, tá? Para que a gente possa entender e atenuar. E quando a gente atenua, quer dizer então que nunca mais aquele gatilho vai acontecer? Não, ele pode acontecer, mas você já vai identificar e aprender a lidar com esse movimento dentro de você de uma maneira muito mais leve e muito mais tranquila, né? Então, é muito importante a gente entender isso para que a gente consiga ver saídas. Não é porque neste momento você está se sentindo sem vontade de nada, né? Ou deixando de ter vontade de todas as coisas que você sempre gostou, que necessariamente para sempre, a partir de agora, então vai ser assim. Não. Existem formas de lidar com isso e formas de resolver essa questão, mas sem que a gente saiba o que está por trás disso, sem que a gente entenda a nossa montagem emocional acerca dos nossos transtornos ou dos nossos sintomas, fica muito difícil, quase impossível, entende? A gente vai ter só o que a medicina faz pela gente e não tem nada de errado com isso, né? Vai ter, realmente vai ter, mas sem que a gente conheça o que está por trás, e sem que a gente entenda todo esse movimento e tudo isso, a gente dali a pouco vai ter de novo, e dali a pouco vai ter de novo, e vai ser um sofrimento muito maior e muito mais estendido, entende? Do que se você simplesmente descobre o que te faz sentir o que você sente, né? E se você já resolve isso, entende o que eu quero dizer? Então, claro, a decisão é sempre sua, né? No caso, mas é sempre importante a gente levar todos esses pontos que eu tô considerando aqui, né? Literalmente em consideração para que a gente possa entender. Então, a grande solução basicamente, a grande solução digamos assim, combater a anedonia é a gente entender o que está por trás dela. Por que a gente passou a ficar indiferente? O que aconteceu? Qual foi o desequilíbrio na vida que fez com que a gente adoecesse ou com que a gente deixasse de gostar do que a gente gostava, né? Qual foi o movimento? Como isso se deu? Entende? Então, muito, 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 muito importante mesmo a gente identificar, tá? O que acontece, as montagens emocionais, as nossas necessidades afetivas para que a gente consiga, de fato mesmo, negociar e muitas vezes repensar tudo isso e entender o nosso funcionamento. Certo? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado. Comenta aqui se você se sente assim, como é pra você, como mais você acredita que eu posso te ajudar, se tem mais algum conteúdo que eu posso trazer acerca desse assunto que vai te ajudar a pensar. Eu tô aqui à disposição para que a gente encontre formas e jeitos de entender e olhar para as nossas questões, né? Quem quiser um atendimento mais personalizado, eu vou deixar aqui o meu site. Através dele, vocês vão ter acesso direto ao meu WhatsApp de trabalho, então a gente pode conversar, pensar em formas de tratamento que vá funcionar melhor para você, né? Atendimento personalizado. E é isso. Sigo aqui à disposição, espero de verdade, assim, que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, só deixar aqui embaixo para mim, é sempre um prazer a nossa troca. Eu tô aqui realmente à disposição para ajudar da melhor maneira que eu puder, tá bom? E é isso, então até o próximo vídeo. Fui. Tchau.